Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine e na aula de História de hoje da semana 22 nós vamos discutir sobre a Guerra Fria. O que foi isso? O que é Guerra Fria? Quando a gente imagina guerra, a gente nunca vai imaginar fria, né? Porque a guerra é um conflito que envolve armas, tiro, bomba, então se já se imagina algo quente. E por que ficou conhecida como uma Guerra Fria? Porque ela foi uma guerra de caráter ideológico entre as duas grandes potências que se consolidaram após a Segunda Guerra Mundial. De um lado, a gente tinha os Estados Unidos e do outro, a União Soviética. O mundo foi dividido, se tornou bipolar. O mundo foi dividido entre essas duas grandes potências. Ele estava polarizado. Ou os países se alinhavam aos Estados Unidos, ou os países deveriam se alinhar à União Soviética. E a Guerra Fria ela estendeu de 1947 até 1991 e ela foi um conflito permanente entre a União Soviética e os Estados Unidos. E como se iniciou essa Guerra Fria? Após a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que os países aliados, que eram os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França, foram os grandes vencedores da Segunda Guerra e realizaram algumas conferências. A Conferência de Teherã foi realizada ainda no Irã em 1943 e foi sobre a cooperação e atuação conjunta dos países na guerra. Logo depois teve a Conferência de Yalta, que foi realizada na União Soviética em fevereiro de 1945, que nessa conferência se estabeleceu o aumento das zonas de influência da União Soviética e a anexação de alguns países bálticos do leste europeu, que a gente pode falar da Hungria, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia e inclusive esses países, né, que foram libertados do domínio nazista com as tropas da União Soviética. Meses depois da Alemanha já vencida, que os aliados já estavam tranquilos, eles se reuniram novamente, desta vez em Berlim, na Conferência de Potsdam, e nessa conferência se estabeleceu a ocupação da Alemanha e a divisão do país em 4 zonas de ocupação, uma zona de ocupação estadunidense, uma inglesa, uma francesa e uma da União Soviética, e também se estabeleceu o Tribunal de Nuremberg, que foi para julgar os criminosos de guerra, os nazistas, e mostrar, né, os horrores expor os horrores do nazismo e a destruição de todos e qualquer símbolos que remetessem, né, ao nazismo, que foi chamada de desnazificação da Alemanha. Nesse meio tempo também, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a criação da ONU, que aconteceu no dia 4 de outubro de 1945, na Conferência de São Francisco, e nos Estados Unidos. Nela se reuniu mais de 50 países e o objetivo da ONU é a manutenção da paz e da segurança internacional, promover a cooperação internacional entre os países, enfrentar os problemas socioeconômicos e políticos, e um dos mais importantes órgãos é o Conselho de Segurança da ONU, que tem o objetivo de manter a paz e a segurança internacional, e no caso ela é composta por 15 membros, sendo 5 membros permanentes, e os 10 membros são rotativos, escolhidos a cada 2 anos. Um dos mais importantes passos da ONU como organismo internacional foi a criação da Carta, né, da Carta das Nações Unidas, que aqui no material de vocês tem alguns dos princípios, né, da ONU, que é manter a paz, a segurança, desenvolver relações amistosas entre as nações, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, dentre várias outras características da ONU, né? Que a ONU
ela tem vários órgãos. Agora mesmo a gente está falando sobre o Covid, a gente fala assim, seguindo as recomendações da OMS. A OMS é um órgão que pertence à ONU, a Organização Mundial da Saúde. É ela que estabeleceu os protocolos, né, que foi. E como se chega aos protocolos da Organização Mundial de Saúde? É a colaboração de vários cientistas ao redor do mundo que trabalham na ONU, trabalham nesse órgão da ONU, a OMS, e que fizeram, né, todos os protocolos contra a Covid-19. E quais são os principais órgãos da ONU? Como eu falei para vocês, é composto por vários órgãos. E o mais importante de todos é o Conselho de Segurança, como eu falei para vocês, mas também temos a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e a Corte Internacional de Justiça. Como eu já tinha mencionado para vocês no slide anterior, o Conselho de Segurança é um dos órgãos mais importantes de intervir em disputas e conflitos, tem o poder, né, de intervir em disputas e conflitos em outros países. E tem os 5 membros permanentes, que aqui no slide vocês está bem interessante no trabalho de vocês. Está bem interessante mesmo que aqui, ó, nessa parte aqui temos os 5 permanentes. Opa, peguei um pouquinho da Uruguai, que é a Grã-Bretanha, a Rússia, Estados Unidos, a França e a China, que são 5 membros permanentes, e os outros demais membros são os membros rotativos, né? Então vai ser sempre sair um membro, então um membro, e esses 5 países aqui que são os permanentes têm direito a veto às decisões dos outros países. E a Assembleia Geral é formada por todos os países membros, todos os países têm direito a participarem da Assembleia Geral, e onde são discutidos os assuntos muito importantes, como o protocolo de Kyoto. Em geografia, acho que vocês vão ver isso melhor, que foi o estabelecimento das cotas de gás carbônico, foi estabelecido na Assembleia Geral da ONU. E o Conselho Econômico e Social também é composto por vários órgãos especializados, como a Unesco, a Organização Nações Unidas para a Educação, a OMS, a Unicef, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que você deve ter ouvido bastante também falar sobre isso, que é o de empréstimo, sobretudo aos países subdesenvolvidos. O Brasil pegou muitos empréstimos da FMI, pagou muitos empréstimos da FMI, e o BID, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento do Banco Mundial, entre outros. Eu tenho certeza que vocês já viram alguma propaganda na televisão com esses símbolozinhos aqui da Unicef, da Unesco, agora que está muito esquecido, da OMS. São símbolos recorrentes que estão sempre, que aparecem sempre, né, na noticiário, na televisão, porque a ONU é uma organização de relevância, né, internacional. E como eu falei para vocês, né, um dos mais importantes atos da ONU foi a Declaração dos Direitos Humanos, que fala que todos os humanos devem ser iguais e livres. E essa Declaração dos Direitos Humanos, ela bebe muito da fonte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa. E dentro dos artigos, tem também que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito de ser em todos os lugares como pessoa. Ninguém será, no artigo 5º fala que ninguém será submetido à tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. No artigo 4 fala que ninguém será mantido à escravidão ou servidão. No artigo 6º, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que se prove ao contrário, né? Até que se prove que ele é o réu, que ele é o culpado. E o artigo 7º, artigo 12,
Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família e no seu lar. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos influenciou muito nas constituições, inclusive na Constituição Cidadã do Brasil, né, que foi feita em 1988, bebe muito da fonte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, ainda não tinha se iniciado, né, esse conflito, essa bipolaridade entre a União Soviética e os Estados Unidos. O germe disso, o iniciozinho disso, vai ser um discurso feito pelo ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que ele vai fazer um discurso muito temeroso sobre o comunismo, e isso aqui vai inflar todo o conflito da Guerra Fria durante toda a década de 40, 50, 60, 70, 80 até o 91, que é quando termina a Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Eu achei bem interessante o trecho do discurso de Churchill e vou até ler um pouquinho para vocês. Ninguém sabe que a Rússia Soviética, sua organização internacional comunista, pretende fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que usar para suas tendências expansionistas. De Stent, no Mar Báltico, a Trieste, no Mar do Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. A partir desse discurso é que fala que no mapa da Europa existia uma cortina de ferro dividindo os países comunistas, que eram a União Soviética, e os seus países do leste europeu, que eram influenciados pelos ideais comunistas, e os países do ocidente capitalista. E aí insuflou isso, né? O perigo vermelho, de se combater o perigo vermelho. Existia um novo inimigo dos dois lados. O nazismo foi vencido, mas existia agora o inimigo americano e o inimigo soviético. Isso criou todo o imaginário de uma grande cruzada que deveria acontecer entre esses dois blocos antagônicos e que um deles deveria vencer. Outro fato muito importante que aconteceu nesse período foi a doutrina Truman, que aconteceu em março de 1947, que foi presidida pelo presidente Truman, e ele se comprometia a enviar homens e armas para combater a influência do perigo vermelho, ou seja, os Estados Unidos estavam se comprometendo financeiramente nesse envio de homens e armas, e isso teve impactos diretos, sobretudo pela América Latina e os golpes de Estado militar que nós vamos ter durante a década de 60 em vários países latino-americanos, e dividiu o mundo assim em dois blocos rivais: os capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética, e estabeleceu dessa forma uma ordem internacional bipolarizada. Então, vamos fazer uma recapitulação sobre o nosso conteúdo. A Guerra Fria se inicia logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e foi uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era um mundo bipolar, dividido em duas grandes potências, os Estados Unidos representando o sistema capitalista e a União Soviética representando o sistema socialista. Os Estados Unidos, ele utilizava o Plano Marshall, que foi um plano de financiamento econômico e ajuda econômica aos países que foram destroçados durante a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, por sua vez, fez o Comecon, que era um plano de ajuda econômica. Os Estados Unidos criou a OTAN, que era a organização do Tratado do Atlântico Norte, em 49. A União Soviética, por sua vez, em 55, criou o Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos tinham seu próprio órgão de segurança nacional, internacional, dos espiões, dos filmes hollywoodianos, James Bond, 007, dos heróis da Marvel também sempre tem, que o russo é o malvado, vocês podem perceber.
os Estados Unidos sempre tem a CIA e a União Soviética tinha a KGB. Uma das principais características desse período foi a corrida armamentista em criar armas cada vez mais potentes contra o seu inimigo. Também tivemos, graças à Guerra Fria, uma enorme corrida espacial. Durante esse período, também nós tivemos crise dos mísseis de Cuba, né, que foram os 3 dias que abalaram o mundo, que foi o perigo iminente de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, e outros conflitos pelo mundo que foram atiçados pela Segunda Guerra Mundial e influenciados pela Segunda Guerra Mundial, não, gente, pela Guerra Fria. Foi a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, que vai ser originada dos conflitos. Também, dentro desse arcabouço da Guerra Fria, a gente vai ter os golpes militares que aconteceram nos países latino-americanos, a independência dos países do continente africano, que alguns vão ser ajudados pelos capitalistas, a União dos Estados Unidos, outros vão ser auxiliados pela União Soviética, logo após sua independência, e vão se firmar com capitalistas, socialistas. Então, tudo dentro da história, todos os acontecimentos políticos, todos os acontecimentos mundiais, locais, estavam influenciados diretamente pela Guerra Fria. Então, turma, espero que vocês tenham entendido essa bipolaridade entre o mundo, que vocês tenham compreendido o assunto, gostado do assunto. E até a próxima aula. Bons estudos!